Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Queridos por uns, odiado por outros. Certamente o apóstolo Paulo foi uma das maiores personalidades que o Senhor providenciou e o dotou para ministrar a igreja como um apóstolo, um mestre, um pastor e creio também que um grande evangelista, pois não media esforços para pregar o evangelho. Quando Deus chama uma pessoa para pregar o seu evangelho, o Senhor, Ele o capacita, Ele o anima, Ele o dá alegria em fazer a obra. Não são como muitos que se dizem evangelistas e que muitas vezes são impulsionados pelos líderes das denominações a fazerem discípulos, certamente discípulos para aquela denominação, para que haja uma receita, uma boa receita. Ainda que digam que estão fazendo discípulos de Cristo e para Cristo, quando você não compreende a sã doutrina e não a põe em prática, considerando-a perfeita, e entendendo que o Senhor, Ele cuida dos seus ministros, de maneira que esses não têm com que se preocupar se a receita tem sido grande ou pequena. Certamente Deus é quem sustenta o seu povo. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso quando disse que passou fome, privações, dificuldades, foi açoitado, foi suprido pela algumas igrejas onde passou, o auxiliaram ali, mandaram mantimentos e o necessário para que ele pudesse sobreviver. Certamente nós entendemos que a mão de Deus esteve sobre a vida do apóstolo Paulo em todos os momentos. Apesar de que, no seu chamamento, quando o Senhor mandou com que Ananias fosse até ele para o batizar, o Senhor disse a Ananias o seguinte: vá e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Um chamado como esse não é comum. Certamente o Senhor queria ensinar o apóstolo Paulo, por meio de sofrimento, como servir a Deus com alegria. Afinal de contas, foi assim que o Senhor Jesus também serviu ao Pai, em meio de sofrimentos. Não foi nada fácil para ele, mas ele cumpriu cabalmente o seu ministério, cumprindo a lei e dando a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse capítulo 14 de Atos, do verso 18 em diante, que nós iremos dar continuidade na noite de hoje, ele fala de algumas circunstâncias, sofrimento e peleja em que o apóstolo Paulo passou. Este homem que chegou a dizer para alguns dos seus discípulos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Outra expressão muito maravilhosa e que empolga muitos de nós é aquela quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguns de nós muitas vezes gostamos de citar essa expressão porque ela é rica e é bonita. Só que
Muitas vezes, na realidade, não é isso que tem acontecido. Para nós, o viver não tem sido Cristo. E a morte não tem sido motivo de lucro. Nós não a vemos como lucro. Por muitas vezes estamos apegados a este mundo, aos prazeres e às circunstâncias aparentemente favoráveis que o mundo nos oferece. Mas este homem, Paulo, ele considerou tudo o que ele tinha e o que poderia conquistar aqui neste mundo como esterco para poder conhecer a Cristo, se aproximar de Cristo, viver Cristo, servir a Cristo e certamente ser glorificado pelo próprio Cristo. O verso 18 diz assim: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, apesar dos apóstolos Paulo e outros apóstolos dizerem que eles não eram pessoas anormais, que eram pessoas comuns, homens como todos aqueles ali, sujeitos às mesmas paixões, tomando assim essa iniciativa para que aquelas pessoas pudessem não oferecer sacrifício, como eles queriam oferecer sacrifício aos apóstolos, por terem feito milagres e maravilhas no meio do povo. Mas mesmo assim, com essa profissão e essa confissão do apóstolo Paulo, dizendo que eram homens como todos os outros, sujeitos às mesmas paixões, o verso 18 vai dizer: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Verso 19 diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então o apóstolo Paulo ainda teve que sofrer essa situação, esse tipo de situação, sendo apedrejado por os judeus terem instigado o pessoal, as multidões que, sendo assim instigado, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Verso 20 vai dizer: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Dura foi a luta do apóstolo Paulo. A labuta com que ele viveu como cristão, como apóstolo, como pastor, como mestre, como pregador do Evangelho. Não foi uma vida fácil, mas ele sabia o que lhe estava proposto no final dessa carreira. Não foi à toa que ele chegou a dizer: para mim o viver é Cristo. Quando o viver para nós é Cristo, nós não estamos nos importando com as circunstâncias, com as consequências que possam nos abater. Nós só queremos viver Cristo. Afinal de contas, para quem iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Então, com essa pequena porção da palavra, espero que muitos de nós, quem sabe todos, possamos definitivamente reconhecer que Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o nosso tudo. Como diz Romanos 11:36,
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto